Oi, eu sou a Gabi. Antes de mais nada, eu queria apresentar pra vocês o novo mascote do canal. Ele ainda não tem nome, então se vocês gostarem dele e quiserem me ajudar a nomear, eu ficaria muito feliz. Como eu tô sempre testando novos tipos de vídeos, e se vocês perceberem, meus últimos vídeos todos foram de estilos diferentes. Eu não sei se eles foram bons ou se foram ruins, mas foram de estilos diferentes, para eu tentar ver qual que é o mais confortável para mim e também para todo mundo que me assiste. Então eu resolvi tentar também um voice-over, esse estilo meio podcast, que é um pouco mais complicado de editar, mas eu acho que no fim é uma forma mais legal de passar o conteúdo para vocês. Caso vocês gostarem desse estilo aqui pro canal, deixem a opinião de vocês nos comentários, além de sugestões também pro nome para esse bonitinho aqui, pra ele não ficar sem nome. O vídeo de hoje era para ser postado no dia 9 de outubro, como comemoração do dia do Hangul, que é o alfabeto coreano. Por alguns imprevistos eu não pude postar na data certa, mas de qualquer forma, eu estou aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história então do alfabeto coreano e também apresentar ele para quem não conhece, porque eu recebi alguns comentários com esse pedido. O alfabeto coreano é o Hangul, enquanto a língua coreana é o Hangugol. O Hangul, então, se refere à série de letras que formam sílabas onde a língua coreana é escrita. Por exemplo, se eu vou falar que eu estou aprendendo coreano em coreano, eu não vou falar eu estou aprendendo Hangul, eu vou falar 저는 한국어를 배우고 있어요. Ou também 저는 한국어를 배워요. Não precisa necessariamente do 저는, porque é eu, né? Mas tá implícito que é eu que tô aprendendo, então pode falar também só 한국어를 배우고 있어요. O alfabeto então foi criado em 1443 durante o período Choson, pelo rei Sejong o Grande, em coreano Sejong Taewang. É a mesma pessoa que aparece nas notas de 10.000 won, manwon, e ele também tem uma estátua em Gwanghwamun, sendo um dos símbolos de Seul. Antes da criação do Hangul, a alfabetização era um privilégio que era dado somente para a classe intelectual Yangban, que eu vou tratar em outro vídeo com mais profundidade, tá? Visto que o sistema de escrita era baseado em caracteres chineses, então era muito difícil de aprender. Com isso, essa criação do rei Sejong permitiu que até as pessoas mais simples ganhassem acesso à alfabetização. O alfabeto, então, foi introduzido pelo Hunminjeongeum, onde era descrito o motivo, como foi criado e quais os princípios na criação do Hangul. Antes era composto por 17 consoantes e 11 vogais, mas hoje em dia são apenas 14 consoantes e 10 vogais que são utilizadas. As vogais, moum, simbolizam o céu, a terra e o ser humano. Haner, tang, saram. Jamo, as letras individuais, são criadas combinando os vogais. Por exemplo, A é o céu combinado com o homem, O é o céu combinado com a terra, e assim vai. E as consoantes, cha, são baseadas nas vocalizações. Já as sílabas, chamadas de joe, são feitas juntando pelo menos uma jaum com uma moum, uma consoante com uma vogal, e podem ou não ter uma consoante final, que é chamada de batim. Quando isso acontece, as consoantes no final ficam com outro som, dependendo da próxima consoante da outra sílaba, que são as regras de batim. Tem várias, mas não precisa se estressar tanto com isso agora, porque conforme tu vai aprendendo e o tempo vai passando, você vai se acostumando com o som e com as regras. Então agora eu vou começar a apresentar para vocês as vogais. Moum. Eu gosto de dizer que a gente tem as vogais bem parecidas com o português. Vocês sabem A, E, I, O. A gente tem essas vogais em coreano também, é o mesmo som, tá? A gente tem dois tipos de vogais no coreano, as básicas e as compostas. As básicas são A, O, O, U, I. Esse I é bem na garganta, tá? I, E, E. Essas duas, na teoria, elas têm uma diferença entre elas, mas no cotidiano a gente pronuncia as duas da mesma forma. Então, as duas são E. Mas tem que se lembrar que na hora da escrita, uma é uma e outra é outra. A gente não pode substituir uma pela outra. Como o som é o mesmo, às vezes, tipo, por exemplo, quando tá falando um nome e tu vai falar, ah, meu nome é, sei lá, Erin. Erin. Eles vão perguntar se é A-I ou O-I. Ah, é Erin com A-I, entendeu? Wi, we. Presta atenção nesse we, porque vai aparecer mais duas vogais também com esse som. Já as compostas, ya, yo, yo, yu, ye, ye. Novamente o mesmo som. Wa, wo, we, ui. Esse ui, na verdade, dependendo de onde ele vai estar, é uma partícula de possessão de substantivo. Então ele vai mudar um pouquinho a pronúncia, dependendo. Então tu pode pronunciar ele como ui ou também como é. Notinha, esses dois we também são das compostas, é o mesmo som da básica, então as três têm o som de we. Que nem eu falei, essas três têm o mesmo som,
mas na hora da escrita, uma é uma e outra é outra. A gente não pode substituir uma pela outra, ok? Senão não dá a mesma palavra, é outra coisa. Então a gente é na base de lembrar mesmo, porque na pronúncia é a mesma coisa. Aqui elas estão em forma só de letra mesmo, não em forma de sílaba, tá? A sílaba a gente tem necessariamente colocar uma consoante junto com as vogais. Então, quando a gente quer falar da sílaba a gente tem que juntar o ian. E aí a gente tem a sílaba a. Já sobre as consoantes, a gente tem as aspiradas, as tensas e as suaves. Eu vou apresentar para vocês as consoantes e os nomes delas, tá? Se vocês forem ver, todas elas começam com ela mesma e terminam com ela mesma. Aqui, ó, ele começa com som de G e vai para um som de K. Entre o G e o K. Nian é um N, assim, um pouco mais para frente da boca. Tiget, D e T, depende também de onde é que ele tá. Lier, ele é entre o som de L e R. Miam, entre o M. Piep, um Bzinho, mas muito mais suave que o nosso B. Por exemplo, quando a gente vai falar a palavra bossa nova, eu acho que é o mais certinho, assim, mais aproximado. É o som do B de bossa nova. Chiot, quando ele tá com o I, ele vai ter esse som um pouco mais forte, mas ele tem som de um S também, tá? Por exemplo, sa. E quando ele tá com I, xi. Ian, quando tá junto com uma vogal no começo, assim, por exemplo, ele não tem som, ele tem som da vogal. Mas quando ele vai embaixo, ele fica com som de NG. Tiet, ele tem um sonzinho de J. Hiet, como se fosse um H em inglês. Por exemplo, hotel, começa com som de H. Quando ele tá embaixo de batim, ele fica com som de T. Kiek, tiet, piep, tiet. E também tem as tensas, que elas são as vogais suaves, só que duplicadas, tá? Por exemplo, 상기역, 상디귿, 상피읍, 상시읒, 상지읒. As aspiradas precisam sair um arzinho da tua boca e as tensas são na garganta. Para tu poder pronunciar a tensa da forma como ela deve ser pronunciada, é bom que tu tensione tua garganta falando antes de falar a sílaba. Por exemplo, para tu pegar esse som bem na garganta e se acostumar com esse som, tu pode falar k. Fazer esse como se tivesse com alguma coisa na garganta. É isso. Esse para poder falar. Então, k, para poder pegar esse som bem na garganta. É um pouco complicado no começo, mas depois pega o jeito. Vamos fazer a sílaba com essas consoantes que a gente aprendeu. K, 다, 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 pa, 사, a, 자, ha. 가, 다, 파, 자, 거, 더, 파, 사, 자. Vamos falar, por exemplo, a palavra carro. 자동차. Primeiro é za, normal, como se fosse um jotinha, tá? 자동차. Precisa sair um ar, pode colocar a mão na frente da tua boca e ver se o ar sai. Algumas sílabas são uma combinação de uma consoante, uma vogal e outra consoante. Essa consoante, no final, é chamada de batim. Todas as consoantes que a gente tem no alfabeto podem ser usadas como batim, mas elas vão mudar de som dependendo de qual é a próxima sílaba ou de como elas estão embaixo. Quando o miam ficar de batim, ele vai continuar com o som de miam. Pam, maum, him. Biep e o piep, quando forem batim, vão ficar com o som do biep, que é um B um pouco mais suave. Então, zip e up. Ian, quando ficar embaixo, vai ter som do como se fosse o NG em inglês. Então, 공, 상, 팡. 팡 é pão. E veio do português, essa é uma curiosidade. O kiok, o sankiok e o kiek, quando ficam embaixo, ficam todos com som de kiok. Então, suba, pak, puok. Nian, quando fica embaixo, também som de nian, an, nun, 라면. Agora, o tiget, siot, o sang, siot, tiet, tiet, tiet e hiet, quando estão embaixo, todos ficam com som de tiget. 숟가락, 옷, 갓조, 낫, 곧, 밭, hit. O lier, ele é o seguinte, ele não é nem R nem L, ele é o lier, tá? Dependendo de onde ele vai estar na palavra, ele vai ter um som mais puxado pro L ou mais puxado pro R. Aqui, por exemplo, a gente tem 달, 물, 실. Então, algumas palavras que a gente já pode formar com todo esse aprendizado que a gente teve nesse vídeo. 코, 모자, 구두, 바지, 나무, 포도. Eu queria deixar um desafio para quem viu o vídeo até aqui. Tentem escrever aqui nos comentários como que vocês acham que o nome ou o apelido de vocês devem ser escritos em Hangul a partir do som e das letras que a gente aprendeu hoje. Eu vou tentar responder todo mundo. Queria pedir novamente para vocês não se esquecerem de dar um like e se inscreverem no canal. Deem um feedback de vocês também sobre qual estilo de vídeo vocês acham que é melhor, assim, para prestar atenção, entender o conteúdo. E obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até a próxima!